Então, continuando a aula aqui de sistema imunológico, a gente vê aqui um mapinha do como funciona o sistema imune. Então, você tem aqui o sistema imune, ele é formado pela defesa inata ou natural, essa é inespecífica e reage a qualquer agressão. Qualquer tipo de infecção por um micro-organismo, ela vai reagir, independente de qual micro-organismo for. E a adaptativa ou adquirida, que é específica e ela vai reagir contra, vai atuar contra um microorganismo específico, certo? E as duas, tanto a inata como a adaptativa, elas têm células envolvidas. Quais são as principais células do sistema inato? Os fagócitos, os neutrófilos, os macrófagos, os linfócitos NK, são os linfócitos natural killer, e as células dendríticas, tá? Essas são as células que participam da resposta imune inata. E das proteínas que estão envolvidas no sistema imune inato, a gente tem o complemento, as proteínas do complemento, tá? Então aqui esse autor já colocou aqui dentro do sistema imune inato as barreiras. E as barreiras aqui ele citou a pele e mucosas como participando do sistema imune inato, tá? Vamos considerar esta conduta teórica, classificar barreira como sistema imune inato, que realmente é. O sistema adaptativo, ele tem tanto a porção humoral, que é mediada por anticorpos, então a gente vê aqui anticorpos que vão circular pela corrente sanguínea, por isso sistêmico, IgG e IgM, imunoglobulina M, imunoglobulina G. Não se preocupe em entender isso agora, porque isso aqui vai ser detalhado para vocês posteriormente. E alguns anticorpos estão presentes na mucosa, principalmente o anticorpo IgA. Tá? Isso aí a gente vai ver de forma detalhada. E as principais células envolvidas aqui no sistema imune adaptativo são os linfócitos T e os linfócitos B. Sendo que essa célula aqui, a célula dendrítica, existem vários estudos já dizendo que essa célula aqui, a célula dendrítica, que é também conhecida como célula apresentadora de antígeno, é uma célula sentinela que informa a presença do microorganismo para o linfócito T, tá? TCD4. Mas isso a gente vai ver de forma detalhada. Então aqui faz um resumão de como é o nosso sistema imunológico, tá? Então a gente vê aqui que você tem uma resposta imune inespecífica participando da imunidade inata e uma resposta específica que faz parte da imunidade adquirida. Dentro da resposta imune inespecífica e inata, nós temos a primeira linha de defesa, que são as barreiras naturais. E a segunda linha de defesa, ele colocou aqui a inflamação. Então a gente vê aqui dentro das barreiras naturais, nós temos pele, mucosa, secreções, flora bacteriana normal, né? A microbiota normal, não se utiliza mais o termo flora, sim microbiota, peristaltismo intestinal, né? Por exemplo, quando você tem uma diarreia, o seu intestino vai aumentar a quantidade de movimentos peristálticos, que é o movimento intestinal, para eliminar aquele microorganismo que está causando infecção. Então a gente tem barreiras, essas barreiras naturais são, por exemplo, a sua pele. Por que as células da sua pele são tão coesas? Justamente para impedir que micro-organismos penetrem e te protejam você. A gente não quer que esse organismo seja invadido. Então, quando acontece de um micro-organismo invadir e ele ultrapassar as barreiras naturais, pele, secreções, a gente vai ver de forma mais detalhada daqui a pouco, vem a segunda linha de combate, que é a inflamação. Então, a gente já viu que durante a inflamação, as células presentes ali no tecido conjuntivo, os mastócitos, os macrófagos, vão liberar substâncias que vão causar vasodilatação, edema,
aumento da circulação naquele local. Então a gente vê todos aqueles sinais cardinais da inflamação: dor, calor, rubor, edema, perda de função. Então a inflamação, ela faz parte da segunda linha de combate dentro da imunidade inata. E delas células participam, principalmente neutrófilos, células linfócitos NK, que são natural killers, né? Então, você sabe que os neutrófilos, eles são atuantes na fagocitose de bactérias, de fungos. As células natural killers, os linfócitos NK, eles vão fagocitar principalmente vírus, né? E outras células que estão envolvidas, que a gente vai explicar isso aqui mais detalhadamente, e o sistema complemento, que são as proteínas que participam da resposta imune inata, tá? Dentro da resposta imune específica ou adquirida, se essa infecção ultrapassou a primeira barreira, ultrapassou a segunda, que é a inflamação, e ainda continua, persistiu, entra em ação a resposta imune adquirida, a terceira linha de combate, que daí já vem mediada por células mais do alto escalão, com a resposta imune celular, principalmente linfócito T e B, e a produção, consequentemente, de anticorpos. Isso daqui vai vir e vai auxiliar a segunda linha a resolver o processo. Isso aqui vai potencializar a ação daqui. Isso daqui não vai resolver o problema sozinho. Os dois vão trabalhar junto. É como se isso daqui, não estou dando conta. Por favor, informa o general, a guerra tá feia aqui. O general vai mandar mais subsídios, mais soldados, mais especializados para combater essa infecção. Então a gente vê aqui, que dentro da resposta imune inata, a gente tem as barreiras, né, que são as células, as mucosas e o suco gástrico, e a gente vai explicar isso aqui melhor depois. As células fagocitárias, né, os polimorfos nucleares, os macrófagos, células dendríticas, células NK e o complemento. Isso aqui faz parte da resposta imune inata. Já da adaptativa, a gente tem o linfócito B e o linfócito T. Isso aqui já é imunidade específica e aqui imunidade inespecífica. A primeira linha de defesa, primeira e segunda linha, e a terceira linha de defesa, mediada daí por linfócitos do tipo T e por linfócitos do tipo B, tá? São todos tipos de leucócitos. E a primeira linha de defesa, mediada principalmente por células NK e células fagocitárias, neutrófilos, macrófagos e células dendríticas, tá? Posteriormente, essa etapa aqui, a interpretação disso aqui requer bastante atenção para conseguir entender como que chega a produção até de anticorpos, mas isso daqui a gente vai ver posteriormente, tá? Então a gente vê aqui que a imunidade inata, ela tem um reconhecimento pouco específico, né? Ela age contra qualquer micro-organismo que invadir. Nossas células de defesa têm receptores que reconhecem bactérias, vírus como não próprio e vão agir, vai gerar inflamação. Uma vez que isso aqui não consegue resolver, se resolver, acabou aqui, certo? Se a infecção for resolvida aqui, acabou o processo, não continua. Mas se isso aqui persistir por mais alguns dias, ocorre o transporte de antígenos para órgãos linfóides para que tenha um reconhecimento mais específicos. Daí entra lá aqueles soldados da terceira linha de defesa com a produção de anticorpos que vai potencializar a ação da segunda linha de defesa, dos fagócitos que estão ali. E, em consequente, você vai ter mais anticorpos, mais citocinas, mais substâncias que vão potencializar a ação daqueles fagócitos ali do tecido. E isso gera, posteriormente, uma memória imunológica. A próxima vez que esse micro-organismo tentar invadir nosso organismo, você entrar em contato de novo, você já vai ter uma memória imunológica com anticorpos prontos, com células especializadas já no tecido para combater. É por isso que você pode pegar Covid uma vez, e uma vez produzindo os anticorpos, a próxima vez que você entrar em contato com o vírus, você já vai ter esses anticorpos próprios. Então a resposta vai ser muito mais rápida para resolver. Essa etapa
aqui do reconhecimento até a produção de anticorpos pode demorar em média 7 dias para vários patógenos, tá? E no caso do Covid, a gente está conseguindo já produzir os anticorpos em torno de 7 dias e o paciente evolui ali para a cura em torno de 14 dias. É por isso que quando você entra em contato, por exemplo, você que já teve sarampo, cachumba, rubéola, você já teve em contato com o micro-organismo, seu organismo já produziu anticorpos e quando você entrar em contato novamente, você não vai ter de novo catapora, porque você já tem os anticorpos prontos. Mas essa primeira etapa de reconhecimento gira em torno de 7 dias. Tá bom? Vamos ficando por aqui para não ficar muito pesado o conteúdo.